agora tá iniciando a gravação aqui. Mas aí um vídeo que o resultado final seria 40 minutos mais ou menos. Felizmente aqui a gente acaba demorando mais, só que tem o outro lado que vocês podem perguntar, né? Então eu vou lecionar a matéria, que eu não consegui gravar assíncrona, eu vou gravar assíncrona. E vou compartilhar minha tela. Assim que tiver dúvida, me interrompe, por favor. Vão deixar o negócio mais dinâmico, porque para vocês acaba ficando um pouco chato, né? Ficar uma aula mais demorada às vezes. Então assim, podem perguntar, fique à vontade, tá bom? Vou compartilhar a tela. Bem-vindo, Vitor. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, galera. Então vamos lá, pessoal. Igual a gente viu na primeira aula, aquela que eu fiz a apresentação de todo o conteúdo, a gente vai dividir a nossa disciplina em um modelo. A gente vai criar um modelo para máquina elétrica, a máquina assim, de indução trifásica. Máquina de indução trifásica a gente vai abreviar por MIT. Então, até aqui no título, sempre que você vê MIT é máquina de indução trifásica ou motor de indução trifásico. Tá, não é nada comigo. Então é o seguinte, a gente vai estudar, né, vai criar um modelo no MATLAB para esse MIT, esse motor de indução trifásico. Aí o primeiro vai ser em regime dinâmico. E como são dois tópicos, dois módulos só, e um tem sequência do outro, por exemplo, o dinâmico depois vai dar uma sequência para o estático, e dentro do dinâmico a gente vai precisar dividir em mais partes, porque ele fica muito grande. Então eu cheguei até um certo ponto aqui, que já daria uma aula bacana, daria um conteúdo razoavelmente grande, novo para vocês, e isso daí vai ter mais algumas partes, beleza? Então essa é a primeira parte desse modelo MIT de regime dinâmico. E o que a gente vai abordar aqui? A gente vai falar sobre, vou mostrar para vocês as bobinas de uma máquina de indução trifásica, um motor de indução trifásico, né? Vamos pegar e modelar as tensões no referencial ABC, né? Vocês lembram disso? Referencial ABC, a gente aplica a transformada de Clark, vai para o alfa beta, aplica a transformada de Park, vai para o DQ. Então a gente vai começar no ABC, depois a gente vai chegar até no DQ, mas nessa aula aqui a gente vai trabalhar até o alfa beta, ok? O DQ já tem mais coisas que iria ficar muito grande para uma aula. Beleza, modelados as tensões em ABC, né? A gente vai citar sobre o fluxo enlaçado em cada uma das bobinas desse motor. Com isso, pessoal, a gente vai chegando a uma matriz de indutância. É um negócio bem grande, meio bizarro assim de até caber aqui, mas é fundamental para a gente entender como é que faz essa modelagem desse motor. E com essa matriz, depois a gente consegue transformar isso para, assim, as tensões que a gente achou em ABC, a gente vai conseguir transformar para alfa beta, que é a transformada de Clark. Beleza? Então a primeira coisa seria essa parte do bobinamento da máquina. Vocês lembram que a máquina, ela tinha uma entrada que ela tem ranhuras, né, de estator e ranhuras de rotor. A gente representou nas aulas passadas, nas aulas da parte 1, as ranhuras de estator, e vocês lembram que tinha um fio condutor aqui, aí ele ia lá atrás, ele saía aqui embaixo. Aí depois ele entrava na outra ranhura do lado, 2 fios condutores, ia lá atrás da máquina, saía aqui. Aí entrava
numa terceira ranhura, e ia fazendo essas voltas, sabe? Até você fazer o bobinamento. Beleza. Aquela lá é uma representação muito conveniente, muito didática, porque a gente estava fazendo lá na hora. Aqui a gente vai usar uma outra representação para bobina. É uma representação mais densa, mais densa não, mais comprimida, né? De vez, imagina, se eu tenho 6 bobinas de uma máquina no motor de indução trifásica. Imagina eu desenhar 6 bobinas daquele jeito. Ia ficar muito confuso. Então a gente representa uma bobina dessa forma que está representado para vocês aqui, ó. Tá bom? Então essas daqui de azul são bobinas do estator e essas daqui são bobinas de vermelho, né? São bobinas do rotor. Bobinas do estator são paradas, né? Cria-se ímã girante, mas as bobinas são paradas, vocês lembram disso? E as bobinas de rotor, criam-se um ímã girante, mas as bobinas elas também estão girando. Perfeito? Essa representação fica confusa para alguém. Eu tenho um bobinamento aqui, né? Ele é defasado 120 graus no espaço da fase B e 120 graus da fase B, da fase C, desculpa. E aqui, né, pela circulação de corrente, eu tenho alimentação positiva aqui. Quando aqui é positivo, minha corrente vai para cima, eu tenho fluxo nesse sentido. Vocês conseguem ver, não é? Através da segunda lei de Maxwell, se eu coloco ali o meu polegar no sentido do fio, né, da corrente, eu vou fazer a régua do abraço e descubro o sentido do fluxo magnético criado através dessa circulação de corrente. Ok, pessoal? Tá tranquilo aqui? Dúvidas? Então, o rotor... Professor, Oi, pode falar. esse lambda significa o quê? É fluxo enlaçado. Vocês lembram que a gente tinha um fluxo que era o φ, só que aquilo ali era o fluxo de uma espira. Se eu tiver n espiras, eu tenho n vezes φ. Beleza, fechou. Só para... Assim, como não tem nenhum aluno novo, isso daqui está naquele material de variáveis elementares do semestre passado, sabe? É só a gente olhar aqui, ó. Cadê? Fluxo enlaçado. Aqui a gente tinha um fluxo, o φ. Aí para n voltas, n vezes φ. Aí é o nosso lambda, né? Certinho? Certinho, valeu. Beleza. Então tá. A última consideração que eu tenho a fazer aqui, antes da gente ir para o próximo slide, é que notem que as bobinas de rotor, igual eu falei, elas rotacionam. Então eu tenho uma rotação de um ângulo θr que eu chamei aqui. Isso daqui vai entrar na modelagem. E assim, esse ângulo θr, ele rotaciona todos eles, né? Então, só que não muda a distância, a angulação aqui entre a fase A de rotor, a fase B de rotor e a fase C de rotor. Entre eles também tem 120 graus no espaço. Ok? Notem também a simbologia utilizada aqui, os subscritos. Então, por exemplo, fase A, tá vendo que tem A, B, C. Fase A, fase B, fase C. S é de estator. Esse S é de estator, é por causa do termo em inglês. E o R é de rotor. Então, com isso a gente já sabe, só eu dando, por exemplo, VAR, eu sei que é a tensão da fase A de rotor. Beleza? Essa simbologia vai ser utilizada. Eu até faço um comentário no slide ali para frente, mas já adiantei essa parte. Então tá. O que a gente falou que a gente ia fazer? A gente ia modelar as tensões ABC. E
essa tensão, a tensão que está aqui nessa bobina, ela pode ser modelada por duas parcelas. Quais são essas duas parcelas? Essa parcela RI, que é, digamos, é uma bobina, né, gente? Tem um condutor, tem área de seção transversal, tem densidade desse condutor, tem comprimento, ele vai ter uma resistência. Se você coloca ali que seja baixinha, a intenção dessa resistência é ser baixa, mas ele tem uma resistência. Então, eu tenho essa parcela para modelar a minha tensão. E qual que é a outra parcela? O que é isso daqui? Derivada do fluxo no tempo. Primeira lei de Maxwell é a tensão induzida nessa bobina. Se percorre fluxo, esse fluxo fura o interior da espira, vai haver uma tensão induzida aqui quando esse fluxo for variável no tempo. Beleza? Com isso, a gente consegue modelar essa tensão em cada bobina. E aqui eu explico para vocês lerem depois. São essas duas parcelas. Ok? Então, beleza. Vamos lá e vamos modelar. São 6 bobinas, né, do motor de indução trifásica, do MIT. Então, a gente vai modelar a tensão para cada uma delas. E a gente tem essas 6 equações aqui. Essas daqui são para as bobinas de estator. Essas daqui são para as bobinas de rotor. A resistência da bobina de estator, olha só, R, o que eu falei com vocês, o sobrescrito S significa estator. Se for resistência de rotor, olha lá, o sobrescrito R significa rotor. E aqui o AS, da fase A de estator, BS, fase B de estator, por aí vai. Tá tudo aqui, mas é a mesma equação, né? Eu só coloquei os subscritos para saber qual bobina a gente está trabalhando. Ok? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Então, continuando aqui, a gente vai para a parte do fluxo enlaçado. Por quê? A gente viu aqui a corrente de alimentação daquela bobina vezes a resistência vai dar a tensão, vai dar uma parcela da tensão daquela bobina. Essa parte aqui é linear, e isso daqui é bem direto, mas aqui a gente tem uma derivada, e essa derivada para um modelo, se a intenção é eu colocar esse modelo rodando num computador, né? Fazer derivadas ali pode ser um pouco complexo, ainda mais que essa parcela de fluxo, ela não é direta, ela não depende somente de uma corrente, ela é um conjunto de fatores. Então a gente não precisa analisar mais nada aqui, mas aqui a gente tem muita coisa a se analisar. Então o fluxo da bobina, de todas as bobinas, devem ser analisados, e é isso daqui que a gente vai fazer agora, a partir do próximo slide. Pessoal, nós vamos ter que modelar de todas as 6 bobinas, mas vamos fazer para uma bobina que a gente vai ver que por simetria a gente vai ter a resposta para todas as outras 6, todas as outras 5 bobinas, e a gente vai fechar essas 6 bobinas do motor de indução trifásico, ok? Olha só, a gente vai falo para vocês aqui que o fluxo enlaçado em uma bobina, ele vai depender da corrente de todas as outras bobinas. Então, por exemplo, quando eu alimento todas essas outras bobinas, seja ela, por exemplo, as de estator, igual a gente viu, elas são alimentadas através da rede, através do inversor de frequência, vocês lembram? A de rotor é induzido tensão aqui dentro dela. Então, o fluxo de estator fura as bobinas
de rotor. Esse fluxo fica variável aqui no meio, né? Tem aquela questão do escorregamento. Com isso vai criar tensão e circulação de corrente. Com a circulação de corrente aqui, eu vou ter fluxo de rotor. Só que esse fluxo de rotor influencia em todos os outros fluxos, inclusive o de estator que criou ele, né? E assim, o que eu quero dizer é que um influencia em todos os outros, beleza? Então a gente vai modelar essa influência e através dessa simbologia aqui, né, de função, como a gente já viu lá em cálculo e tudo mais, a gente fala que o fluxo de estator da bobina da fase A depende da corrente da fase A da bobina de estator, da corrente da fase B da bobina de estator, assim por diante até a corrente da fase C da bobina de rotor. Ok? É isso daqui que significa essa representação. E o que é isso? Dá para a gente desmembrar esse fluxo da fase A da bobina de estator, dá para a gente desmembrar em fluxos que são causados, né? Fluxos ali que furam a bobina A de estator, que são causados pelas outras correntes. Então, é difícil explicar isso, muito termo. A corrente IA gera um fluxo que é parcela desse fluxo total da bobina A de estator. A corrente IB gera um fluxo que também influencia nesse fluxo total da bobina de estator. E assim por diante até a corrente IC, lá de rotor, gera um fluxo que é parte do fluxo total da bobina de estator. Beleza, pessoal? Ficou confuso isso que eu acabei de falar agora? Posso prosseguir? Pode. Beleza, obrigado. Então é isso que a gente vai ver. A gente precisa agora achar, eu quero modelar isso para poder saber o resultado aqui. Então, para modelar isso, eu tenho que saber cada parcela aqui. A gente vai quantificar isso. Vamos lá para a primeira parcela. A gente vai estar analisando agora essa parcela aqui. Então, o fluxo lambda S devido à corrente IAS. É isso que a gente vai analisar. Esse fluxo, galera, ele é causado, assim, ele tem duas parcelas, duas partes. Então, dentro desse fluxo eu tenho outra subdivisão, são duas partes. Uma é chamada de fluxo mútuo e outra é chamada de fluxo de dispersão. O fluxo mútuo é mútuo entre estator e rotor. É o fluxo que o meu estator gera, que chega lá no rotor, fura a minha espira e efetivamente gera torque eletromagnético. Não precisa furar, o fluxo de estator não precisa furar a bobina de rotor para induzir tensão, aquela coisa toda, e criar um ímã de rotor e esse ímã de rotor seguir o ímã de estator. Então, é esse fluxo, essa parcela de fluxo que efetivamente sai do estator, chega no rotor e gera torque na máquina, é chamado de fluxo mútuo. Beleza? O termo em inglês para isso, pessoal, qualquer coisa que vocês vão pegar de máquinas, vocês vão ver linkage. Gravem dessa forma porque faz até muito sentido. Link, de linkar mesmo, de ter relação um com o outro. É um fluxo que linka estator com rotor. Porque o fluxo de dispersão em inglês tem um nome muito parecido também. É leakage. É diferente. Esse leakage é vazamento, gotejamento, qualquer coisa que dispersa.
E é exatamente isso que ele faz. É o fluxo que deveria sair do estator e chegar no rotor para produzir o torque, mas não acontece isso. Ou ele não passa entre o entreferro de ar, ou ele passa, mas não gera essa potência eletromecânica. Certo? Trouxe uma imagem para vocês aqui que dá para a gente mostrar o que seria cada fluxo. Vamos dar um zoom aqui. Vocês conhecem de outros carnavais essa figura aqui que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem aquele entreferro de ar? Então aqui está um entreferro. Eu sei que essa máquina é uma máquina de ímãs permanentes, mas para esse exemplo aqui não que eu estou mostrando para vocês, né, do fluxo mútuo e o fluxo de dispersão, ela atende perfeitamente. Não temos problema com isso. Mas aqui está um entreferro de ar. Tá vendo? Vamos pegar essa parcela de fluxo aqui. Ó. Vocês estão vendo meu mouse? Vocês conseguem ver qual que é a parcela que eu estou mostrando? Sim. Beleza. Vocês estão vendo que eu crio um fluxo, só que esse fluxo ele não perfura o meu rotor e volta. O caminho magnético dele só fica aqui no estator. Isso gera algum torque eletromagnético para mim? De forma nenhuma. Então, esse fluxo é um fluxo de dispersão. Ele, assim, fluxo de dispersão, na maioria das vezes, falar a verdade, né? Eu nem conheço uma aplicação, eu sei que existe, porque eu já vi, assim, título de livro falando que em uma aplicação ou outra, isso daí esse fluxo de dispersão é coisa boa para a máquina. Para aquela aplicação apenas. Mas se você me perguntar qual aplicação, não sei. Para mim, fluxo de dispersão na máquina, no modo que a gente estuda, no modo que a gente usa a máquina elétrica, é uma coisa negativa. E existe um esforço de engenharia para poder tentar reduzir ao máximo esse fluxo de dispersão. Porque ele não causa torque. E o que a gente quer no motor elétrico? Torque, basicamente. Beleza? Esse é o de dispersão. Só que notem que tem muitos outros que saem do estator e vão lá para o rotor, volta para o estator. Esse fluxo ele passa, né, ultrapassa esse gap de ar e ele produz torque eletromagnético na nossa máquina. Esse é o chamado fluxo mútuo. Beleza? Dúvidas aqui? Tá tranquilo? Aqui eu coloco uma definição para vocês. Fluxo mútuo é o que sai do estator, chega no rotor para formar torque. E o de dispersão, ele não cruza o entreferro de ar, o gap de ar, ou se ele cruza, ele acaba não participando dessa troca, né, de potência eletromecânica ali. Beleza, vamos quantificar isso, vamos colocar em expressão matemática, porque a gente vai precisar disso. Vocês lembram que a gente, na aula mais fácil abrir aqui, ó. Princípios de mecânica rotacional, quando a gente está falando das potências, aí chegamos na potência elétrica. Cadê? Potência elétrica. Potência magnética. A gente define o que é uma indutância. Então, eu simplesmente repeti aqui a nossa expressão, a nossa definição de indutância, e a gente vai representar o fluxo enlaçado com a corrente, né? A corrente elétrica, através desse parâmetro indutância. Então vamos definir o que é indutância de novo. Indutância, pessoal, ela é uma constante ali, né? Que representa a quantidade de fluxo enlaçado para cada 1 ampere de corrente que circula no condutor. Então eu tenho que L é igual a lambda sobre I. Para cada ampere de corrente eu vou ter mais ou menos fluxo enlaçado.
No caso de uma bobina, aqui, né? Quanto mais eu conseguir enlaçar de fluxo para aquela mesma quantidade de corrente, é melhor para nós, né? Então, tem essa relação com a indutância. O fluxo tem relação com a corrente através desse parâmetro de indutância. E é exatamente isso que a gente vai escrever. A nossa primeira parcela, que é o lambda S, causado pela corrente IAS, ela vai ser dividida entre as duas parcelas que a gente viu aqui em cima, que é o fluxo mútuo e de dispersão, e a expressão matemática vai ser isso que está representado em 5 para vocês. LLS significa esse L, significa leakage, dispersão. Esse M significa de mútuo mesmo. Ok? Com isso a gente já tem uma expressão. A gente tem uma parte do fluxo da fase A da bobina de estator. E a gente tem que encontrar mais todo o resto, né? Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é a bobina, o que é a corrente que circula na bobina B, da fase B de estator, influencia lá na bobina da fase A de estator. Então, a gente vai desenhar. Peguei aquele desenho, tirei todas as outras bobinas, só deixei essas duas aqui. E representei aqui os fluxos dela, né? O fluxo está nessa direção, o fluxo ali vai estar nessa direção. A máquina, pessoal, lembre-se que ela é trifásica. Se eu pego o ponto, tem as correntes trifásicas, elas são bem definidas. Se eu pego o ponto em que a tensão da fase A de estator é máxima, necessariamente, naquele momento, a tensão da fase B de estator vai ser igual à tensão da fase C de estator, que é igual a meio daquele valor máximo. Vocês lembram que uma máquina equilibrada, a soma das correntes tem que dar zero? Então, se você fizer VAS mais VBS mais VCS e falar que aqui é máximo, os outros dois vão dar menos meio desse valor máximo. Beleza? Com isso, o sentido de fluxo dá para esse sentido aqui, ó, na nossa representação. Continuando. Então, eu tenho o fluxo da minha fase A de estator para cá nesse sentido, o fluxo da minha fase B de estator para cá nesse sentido. Olha só, tem um triângulo retângulo aqui. Eu consigo ver qual parcela desse fluxo B perfura as minhas espiras da minha bobina A de estator. Pessoal, me respondam aqui. Qual dessas duas vocês acham que vai ter influência na bobina da fase A de estator? Me respondam qual dessas duas aqui, em vermelho, e o porquê que vocês acham isso. Alguém se voluntaria para responder? Seria que está na horizontal, que aí ela vai pegar de forma perpendicular a área da espira lá. Exatamente por conta disso. Essa daqui, você não está furando a área da espira. Se você não fura a área da espira, olha só, ela está paralela à área da espira. Se você não fura, você tem tensão induzida? Não tem. Essa daqui você já está furando, digamos assim, com a maior intensidade que você pode furar ela, que é perpendicular. Então, é exatamente isso que você respondeu, Victor. Obrigado. Então, pessoal, qual parcela que contribui? É a parcela do cosseno. Perfeito? Com isso, a gente pode escrever qual que é a influência da corrente IBS no fluxo AS. Então, é o lambda BS vezes o cosseno daquilo. Certo? Mas o que é o lambda BS? É o fluxo mútuo vezes a corrente IBS. Certo? Se a gente for analisar da mesma forma, pegar esse mesmo desenho e fazer para C,
Notem que a gente tem simetria. Vai dar exatamente a mesma coisa. Certo? Por que está 240 graus aqui? Porque se eu estou considerando esse ponto aqui, para a fase C, 240. Só que vocês concordam que 200 mais 240 ou menos 120 é a mesma coisa? Está representando esse vetor espacial aqui? E é isso que eu representei aqui para vocês. Perfeito? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Conseguem enxergar essa simetria? Não precisamos desenhar para a fase C. Ela é simétrica. São bobinas todas defasadas 120 graus umas das outras. Ok, então temos a influência das correntes IAS, IBS e ICS na minha bobina da fase A de estator. Faltou quais outras? Todas as outras de rotor, certo? Agora, de rotor, a análise é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porém, a gente tem que considerar o ângulo θr. Ele vai ter aquele 120 graus, 240 graus de diferença, né? O cosseno disso, mas vai ter o θr também. Vamos ver isso daqui. Vamos pegar essa coisa aqui de novo. Se eu fosse fazer toda a análise, olha só, eu tenho cosseno de θr vai dar na direção que fura perpendicularmente a minha bobina AS. Então eu tenho que considerar esse cosseno aqui quando eu estou mexendo a influência dessa bobina nessa daqui. Agora, e a bobina da fase B? São os 120 graus, certo? Mais esse θr. E a bobina da fase C? São os 240 graus ou menos 120 mais esse θr referente ao posicionamento do rotor. Ok? Pois bem, com isso, o que a gente tem? Essas equações. Então, nós chegamos nas equações 8, 9 e 10. Que é a influência das bobinas de rotor na bobina da fase A de estator. Então, vamos continuar. Com isso, pessoal, a gente fez para a fase A. Agora nós temos que fazer para a fase A de estator. Agora nós temos que fazer para a fase B de estator, para a fase C de estator, para a fase A de rotor, B de rotor e C de rotor. E quando a gente faz essa mesma análise para todas essas bobinas, esses fluxos enlaçados das bobinas, a gente obtém essa matriz que a gente chama de matriz de nutâncias. E ela é bem grandinha, né? É bem até confuso de se analisar só bater no olho. Mais fácil quando a gente separa essa matriz e vai fazendo tipo assim, igual a gente fez. Bobina da fase A, qual é a influência de todas as correntes, né? Nessa bobina de fase A. Então a gente cria essa matriz de nutância aqui, ó, que eu estou passando meu mouse em torno dela, né? Da primeira linha, vocês têm alguma dúvida de representação? Na hora que for resolver essa matriz, né, vai ser LLS mais LMS vezes IAS. LMS isso mais vezes mais LMS cosseno de 120 vezes IBS mais LMS cosseno de menos 120 vezes ICS e assim por diante. É exatamente isso daqui que a gente queria obter, né? Olha aqui, olha a expressão 4, certo?
Então, representamos na forma matricial e temos esse resultado. Vamos fazer para a fase BS. Vamos lá. Eu vou analisar qual que é a influência da corrente IAS na bobina de fase B de estator. Se eu fosse fazer toda a análise, eu vou só começar ela, depois seria ideal pelo menos vocês pegarem e ir analisando também, tá? Fazer essa análise de toda aquela matriz de indutância. Então eu estou analisando agora essa bobina e quero ver qual que é a influência desse daqui para lá. Se eu for fazer os desenhos de novo, eu vou ver que essa bobina, se eu coloco isso aqui como referencial, ela está deslocada menos 120 graus. Então eu vou ter a indutância mútua de estator vezes cosseno de menos 120 graus. O contrário, né, era cosseno de mais 120 graus. Aqui vai ser cosseno de menos 120 graus porque a referência vai estar toda na fase B. E a mesma coisa eu faço para a fase C e para todas as bobinas de rotor. Vamos analisar agora, superficial, né, algumas coisas bacanas dentro dessa matriz. Notem que a gente consegue, seria até muito bom eu pegar a minha mesa digitalizadora, que eu tenho na diagonal principal somente as indutâncias, a gente vai ver esse termo, as indutâncias próprias. Quando eu falo própria, qual é a influência da corrente da bobina A de estator na produção de fluxo da bobina A de estator. Então, isso daqui é chamado de indutância própria. Qual que é a influência da corrente da fase B de estator na produção de fluxo de fase B de estator? Olha aqui, é esse termo que caracteriza. Então, todos os termos da diagonal, eles são indutâncias próprias. Ok? Notem que vocês conseguem ver uma matriz 3x3 aqui no meio? Onde eu estou circulando? Preciso pegar a mais fácil, né? Deixa eu pegar. Já tá aqui já. Um instante. Onde que estamos? Estamos aqui. Ótimo. Beleza. Então aqui, pessoal, nós temos uma divisão, né, dentro dessa matriz grandona aqui, tá, para a gente ver uma divisão entre 4 matrizes, 3x3 cada, né? Essa divisão remete, olha só, aqui são indutâncias que relacionam o fluxo criado nas bobinas de estator apenas pelas correntes de estator. Só tem informação de estator aqui, ó. Certo? Isso daqui a gente vai até ver, essa parte dessa matriz a gente poderia escrever LSS. Essa parte aqui dessa matriz, nós temos a influência das bobinas de rotor
nas bobinas de estator. Então, seria qual que é a influência das bobinas de rotor na bobina de estator. Seria uma matriz 3x3 que tem todos esses termos, né, tem em função a posição do rotor. Isso vai influenciar. Essa daqui já é a influência das bobinas de estator nas minhas bobinas de rotor. Então, L, RS. Todos esses daqui também têm função daquele θR. E esse outro aqui, essa outra parte dessa matriz, ela é a influência das bobinas de rotor nas bobinas de rotor. O que as bobinas de rotor influenciam nelas mesmas? Está representado por essa submatriz aqui, 3x3. Outro padrão também que dá para notar, aí é pelo sentido, né, que a gente coloca ali, arbitra ali. O rotor, eu falei que está deslocado. Deixa eu voltar para cá. O rotor está deslocado θR, né, do nosso estator. Então ali vai entrar com θR positivo. Olha aqui, ó. Todos eles são θR positivo. Aqui, nesse caso, o estator, eu posso ver o contrário, né? Ele está deslocado menos θR comparado ao referencial do rotor. Então, é uma outra característica, né? Todos esses aqui têm menos θR. Mas façam essa associação, não precisa escrever muita coisa, nem nada não. É só mesmo, façam o que a gente fez, vai associando o que cada bobina dessa está influenciando, né, nas outras, e cheguem nessa matriz aqui para vocês terem ideia de onde que eu fui montando essa matriz, beleza? Vocês têm dúvidas aqui nessa matriz? Posso continuar? Tranquilo? Então, pessoal, pode continuar. Obrigado. É uma matriz de 6 elementos por 6 elementos, 36 elementos. É um negócio muito grande e olha só, processamento disso é complicado. Comecem a ter tentar enxergar isso. Imagina um microcontrolador ter que resolver um negócio muito rápido, ou um controlador em geral tem que resolver um negócio muito rápido. Ele tem que resolver senos, no caso cossenos aqui. A cada passo que o rotor der, ele tem que resolver, achar essa nova matriz, fazer a multiplicação disso, obter derivada desses fluxos, né? Porque precisa disso. Para eu obter a tensão, olha aqui, isso dá processamento demais. Assim, fica inviável. Com isso, a gente tem que pegar esse resultado. Em vez de eu querer resolver uma matriz com 36 elementos, fazer multiplicação de matriz, isso daí na linguagem de microprocessador é na unha, né? Não é MATLAB que você monta a matriz e faz multiplicação de matrizes. Em linguagem C, por exemplo, é complicado você fazer isso, é trabalhoso. De você digitar até na hora de programar é complicado. Então, ainda depois de tomar a derivada, isso daí fica inviável. Então, vamos pegar tentar chegar num modelo, tentar colocar alguns elementos a mais nesse modelo, que no final vão facilitar toda essa contalhada que o micro vai ter que fazer, que o controlador, na verdade, vai ter que fazer. Felizmente, a gente consegue simplificar isso. E como é que a gente simplifica isso? A gente viu uma transformada
lá em partes 1, que ajuda muita gente nisso. Lembre-se que a gente estava com a força magnetomotriz da fase A, fase B e fase C. Aí vocês lembram que a gente podia pegar, por exemplo, a força magnetomotriz e representar em um vetor espacial? Com isso, galera, a gente consegue reduzir a cada 3 conjuntos de variáveis para uma única equação, um conjunto de variáveis ali. Poxa, é uma redução significativa, não é? E olha que bacana. Isso daqui são correntes que vão ser reduzidas em um conjunto de equações ali da transformada de Clarke. Essas outras 3 correntes aqui também vai dar para fazer isso. Esse fluxo aqui vai dar para fazer a redução da transformada de Clarke de 3 para 1, né? E aqui também. Então, a gente vai aplicar agora a transformada de Clarke para poder simplificar essa nossa matriz bizarra de indutâncias. Vamos lá. Eu vou aplicar a transformada de Clarke nas tensões de estator. As tensões de estator estão representadas aqui, certo? O que é tensão VAS, VBS e VCS. Eu vou aplicar a transformada de Clarke para essas 3 tensões. Qual que é a definição da transformada de Clarke? 2/3 de VAS mais esse A vetorial, né? Vezes o VBS mais A vetorial ao quadrado vezes o VCS. O que é esse A? Vocês lembram? É o E elevado a J 120 graus. O que é esse B? Não sei de onde eu tirei B. O que é esse A ao quadrado? É o E elevado a J vezes 240 graus. Lembre-se disso? Se eu substituo as equações representadas nessa expressão 2, né? Aquele conjunto de equações, aqui, e separo o que tiver que separar, faço uma continha, é bem pequenininho, é bem fácil de vocês fazerem isso daqui, só para validar. Tentem fazer isso depois, por favor. Eu vou chegar nessa expressão da minha tensão de estator em alfa-beta. E olha só, de 3 expressões, transformou-se em apenas uma única expressão. O que é esse vetor de corrente de estator em alfa-beta? Ele está representado aqui, ó. Tem a ver com essas correntes, essas 3 primeiras correntes aqui. O que é esse vetor aqui de fluxo de estator em alfa-beta? O vetor espacial está representado aqui, a equação dele. Certo? Isso daqui está fechado, a corrente está fechada agora, a gente não precisa mexer nela não. Mas o fluxo ainda tem uma coisa que incomoda a gente, né? Não tem? Derivada. Derivada não é um negócio muito bacana de se trabalhar computacionalmente. Se você tiver outra opção para manipular, né? E para tirar essas derivadas e resolver isso, é melhor para o modelo do que você calcular a derivada a todo momento. Só que a gente tem uma forma de se fazer isso. Nós não temos, olha o fluxo, está aqui embaixo. Nós não temos a representação do fluxo AS em função de todas as correntes, o BS em função de todas as correntes, o CS em função de todas as correntes. Nós temos, e está representado na matriz, nessa matriz de indutância. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas 3 primeiras linhas, pega a primeira linha, substitua aqui dentro. Pega a segunda linha, substitua aqui dentro. Pega a terceira linha, substitua aqui dentro da expressão 13. Quando eu faço isso, eu vou ter um monte de conta para resolver. Mas resolvendo tudo isso, e eu vou voltar exatamente nesse ponto, lá no final dessa aula, eu obtenho esse resultado aqui, ó. Olha que legal.
Se eu pegar só esse termo, eu vou ter 6 somatórios, né? 6 somas aqui. Se eu pegar esse outro termo, eu vou ter mais 6 somas, que é dessa segunda linha, vezes essa coluna, né? Se eu pegar esse terceiro termo, eu vou ter mais 6 somas, que é essa terceira coluna vezes essa terceira linha vezes essa coluna. Isso vai me dar 18 termos, cara. Conta demais, mas eu consigo simplificar, e quando eu simplifico, eu obtenho essa expressão de vetor espacial do eletroímã de estator, ou seja, o fluxo de estator em alfa beta. Beleza? Vamos lá, vamos analisar o que é esse fluxo. Esse fluxo ele é separado em duas parcelas. Ele é separado em uma parcela causada pelas correntes de estator. Ele é separado por uma outra parcela causada pelas correntes de rotor. Certo? Esse termo todo aqui, o que significa? Esse LLS que a gente viu seria a indutância própria do estator. Ou seja, o estator tem assim a vetor espacial do estator, ele tem uma indutância que gera um fluxo de estator. Então essa parcela é a indutância própria. Essa outra parcela é a influência que o rotor tem no estator. Isso daí faz muito sentido, né? A gente não viu que todas as bobinas influenciam no nosso sistema? Em uma bobina, todas as bobinas influenciam em uma bobina. Então é isso que está mostrando. O que mais legal que a gente tem, que a gente pode analisar aqui? A influência das bobinas de rotor, elas dependem da posição angular do rotor, que também faz muito sentido. Se o rotor tiver em posições angulares diferentes, aqueles cossenos lá vão ter valores diferentes. Pode ter mais ou menos influência. Por exemplo, a fase A de rotor pode ter mais ou menos influência na fase A de estator, dependendo da posição angular. Então, ele tem esse termo, E elevado a JθR, que significa que representa essa parte. Ok? Pessoal, daqui para cá tem um pulo gigantesco. Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre esse pulo, mas analisem com carinho essa expressão 14, porque ela representa muita coisa para nós, né? Nós tínhamos uma matriz deste tamanho e nós conseguimos reduzir para uma expressão deste tamanho com uma transformada. E tem como melhorar, e a gente vai querer melhorar. Ok? Aqui eu já defini lá em cima, né? O que seria essa corrente de estator em alfa beta. E eu já defini o que seria esse lambda de estator em alfa beta, definido aqui em cima. Faltou só aqui mostrar, né? O que seria essa corrente de rotor no referencial alfa beta. Então eu só defini ela aqui, tá? Se vocês pegarem a corrente e fazerem isso daqui, vocês estão aplicando a transformada de Clark nela e obtendo esse vetor espacial. Notem que aqui o IS não tem um sobrescrito, né? Aqui. Mas o IR, ele tem esse sobrescrito. E o que significa esse R aqui, sobrescrito? Significa que a gente está pegando esse vetor espacial e está representando ele no próprio rotor. Então é a corrente, a representação do vetor de corrente de rotor no próprio rotor. Depois a gente vai ver que a gente vai aplicar a transformada de Park e vai representar
essa corrente de rotor no estator. Aí vai ficar tudo bem. Vai ficar filé o nosso modelo. Beleza? Mas por enquanto é o suficiente para nós. A gente deixa a representação da corrente, do vetor espacial de corrente rotor representado no próprio rotor. Ok? Eu acredito que aqui eu explique melhor isso. Na parte das tensões em alfa-beta do rotor, eu explico melhor. Mas aqui eu também cito. Olha lá, corrente de rotor representada no referencial do rotor. Então vamos continuar. Dúvidas? Posso continuar? Então tá, vamos lá para a parte do rotor agora. A gente tinha feito para a parte do estator. Chegamos na expressão de tensão de estator em alfa-beta e do fluxo magnético, né? No fluxo enlaçado ali de estator em alfa-beta. Agora nós temos que fazer para as outras 3 últimas linhas aqui, né? Da nossa matriz de indutâncias. A gente vai fazer isso para o rotor. É a mesma coisa, mesmo passo a passo. Então eu só repito o que a gente fez para o estator, repito aqui. Então eu pego aquele conjunto de tensões, aplico a transformada de Clark nele. Quando eu aplico a transformada de Clark naquele conjunto, eu vou ter essa expressão 16. Então eu tenho que o meu vetor espacial de rotor representado no rotor é igual a resistência de rotor vezes o vetor espacial de rotor. Desculpa. O vetor espacial de corrente de rotor representado no rotor, isso no referencial alfa-beta, mais a derivada do fluxo no tempo, né? De rotor representado no referencial de rotor. É o que está mostrado aqui na equação 16. Defino o que são essas duas variáveis, né? Esses dois vetores espaciais, eles estão definidos aqui. E se eu pego as últimas 3 linhas da nossa matriz de indutância, substituo na equação 18 e resolvo, né, essas contas aí de 18 termos, 18 somas, eu obtenho esse eletroímã de rotor representado no rotor. Ok? LRR é a indutância própria de rotor. Da mesma forma, a gente faz as mesmas análises, né? Uma parcela desse ímã criado no rotor é devido à corrente de rotor. A outra parcela desse ímã criado no rotor é devido à corrente de estator. Como o rotor gira, essa corrente de estator, nesse caso, ela vai ter mais ou menos influência a cada momento, dependendo do ângulo de rotação desse rotor. Notem aqui, ó, olha lá o menos. O que a gente viu? Que o estator está atrasado, né, do rotor, e o rotor está adiantado do estator. Isso é equivalente, essa análise. Aqui é o menos θr mais θr. Ok, pessoal? Falei com vocês que a gente tinha um gap, né, um pulo ali, de conhecimento, de contas infinitas, de como é que a gente sai disso daqui, equação 18, chega nessa equação 19. Não é simples, é muita coisa para fazer, muita conta, e o professor Leonardo Adolfo, ele faz isso em aula síncrona. Esse vídeo que ele faz, pessoal, tá aqui, ó, para vocês. Caso vocês queiram, eu indicaria a ver, mas assim, é para conhecimento, uma coisa obrigatória. É uma aula aí de 1h30 dele, desenvolvendo essas contas. Ele faz isso de forma síncrona, assim, porque é bom, ele é muito bom mesmo.
Então, tá aqui, quem quiser assistir, quem quiser ver esse passo a passo, vai lá e dá uma olhadinha na aula dele, beleza? Acho que não convinha eu tentar gravar primeiro em síncrono, que eu não ia conseguir fazer isso pelo tempo de professor que eu tenho e tempo de professor dele eu tenho muito menos experiência. E assíncrono seria um vídeo muito maçante, sendo que eu iria repetir o que ele já fez. No desenvolvimento, pessoal, que ele usa, ele pega essa equação 18, por exemplo, e ela vai ser uma equação de 18 termos, né? Igual eu expliquei para vocês. Ele pega isso e ele faz algumas associações que eu achei muito válido de colocar aqui para vocês. Quais associações, quais coisas que ele utiliza? Para os termos de estator, os termos que tinham apenas corrente de estator, ele utilizou essa condição, essa restrição no desenvolvimento dele. Ele utilizou que a máquina estava equilibrada, estava com o seu sistema equilibrado. Ou seja, as correntes de estator, o somatório delas dá 0. Para os termos de rotor, como o termo de rotor tem aquele θr, né? E tudo depende dessa posição, desse valor de θr, ele, para resolver contas, ele trocou o cosseno daquele θr, do termo que tiver aqui, a gente representa por gama. Se gama pode ser θr, pode ser 120 mais θr, vai depender, né, de qual termo que a gente está analisando aqui na nossa matriz de indutância. Então tem vários termos, pode ser menos 120 menos θr, vai depender do termo que a gente analisa. Mas para esses termos de rotor, ele utilizou essa relação de Euler. Beleza? Tarefa para vocês. É muito simples de resolver isso, de ver que cosseno expresso em Euler dá isso daqui. Pega a fórmula de Euler e substitui ela. A fórmula de Euler é cosseno daquele ângulo menos j seno daquele ângulo. Então, substitui aqui, vê que vai dar cosseno. Ok? Ele faz isso. Ele faz essa relação para auxiliar nas contas. E à medida que ele vai desmembrando esses resultados, ele vai fazendo essas contas, ele vai agrupando também os termos de acordo com a transformada de Clarke. Então, quando ele vê qualquer termo parecido com esse aqui da equação 17, ó, se eu tenho um IAR mais um A mais um E elevado a J 120 graus, né, vezes o IBR mais o E elevado a J 240 graus vezes o ICR, eu tenho já uma transformada de Clarke. Então, ele pega os três termos no desenvolvimento e gera um termo. Com isso, ele vai reduzindo o número de termos. Beleza? Essa daqui, então, tá avisado. Só uma última coisa. Essa primeira parte, quando eu falo termos de estator, basicamente isso daqui que eu tô querendo falar para vocês, ó. Termos que tem a ver só com estator. Isso tem mais umas outras coisas aqui também, ó. Vai dar para fazer. Termos com rotor é que tem a ver com o defasamento desse rotor. Então θr. Então LRS e LSR vão ter contas que envolvam isso. Com isso, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje. Eu abro a palavra para vocês. Vocês querem, se tiverem dúvidas, vocês querem que voltem em outro ponto, quer que explica de novo uma parte, fiquem à vontade. Por mim tá tranquilo. Tranquilo? No momento, sem dúvida, também tem conta.
na hora que pegar para analisar, mas analisem porque vai ser um pouquinho diferente de máquina Zoom, tá, gente? A gente vai fazer trabalho, então assim, não tem um exercício dessa parte, isso daí é só um passo a passo para a gente chegar no resultado final. Na hora que a gente chegar no MATLAB aí vai ter muita coisa que vai dar para passar para vocês, mas peguem essa aula, vão lendo e isso daí, façam as continhas uma vez na vida só, faz a continha para ver de onde tirou, aí vai surgir dúvida, professor, como é que você fez isso daqui que eu não entendi esse passo? Dessa forma que vocês vão conseguir estudar essas partes, né, da disciplina de máquinas 2. Fora isso, vocês vão aceitar que aquilo ali tá certo e ponto final. Se não fizerem isso que eu tô falando, de desenvolver a conta um pouquinho. Mas era isso que eu tinha preparado para hoje. Se ninguém tiver dúvidas, nada a perguntar, aí a gente pode encerrar por hoje e semana que vem eu trago mais conteúdo. Se eu conseguir gravar antes, eu gravo vídeo assíncrono, se não, aí a gente faz o mesmo esquema. Eu venho e apresento para vocês aqui. Ok. Oi? Você pode repetir? Não, falei tranquilo. Então tá bom. Pessoal, então ficamos assim. Agradeço a presença de vocês. Ótima noite para todos. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Obrigada, boa noite. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite.